O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Javier Milei toma posse como presidente da Argentina. E para comentar os bastidores, enfim, tudo que aconteceu ali na Praça de Maio, na Casa Rosada, temos aqui no estúdio a nossa correspondente portenha, Silvia Colombo. Pois é, Matias, foi um dia interminável. Imagina. Enfim, com muitas surpresas, algumas coisas esperadas. Porém, o mais retumbante, digamos assim, foi o discurso, né? Não sei se vocês querem entrar nele diretamente ou vamos pelas laterais. Pode ir, fica à vontade. A gente aborda tudo, a ordem pode ir pro discurso, não há plata. Não há plata, esse é o lead do discurso, na verdade. Bom, chegamos ali todos na Praça do Congresso, porque Milei receberia ali os atributos, né, como presidente, como é de praxe, receber no Congresso. Porém, ele fez uma inversão. Em vez de fazer o seu discurso de posse na parte de dentro do Congresso, ou seja, direcionado aos congressistas e também aos juízes da Corte Suprema, que sempre presenciam essa cerimônia, ele resolveu fazer do lado de fora. Ou seja, ele entrou, recebeu da Cristina Kirchner, porque a Cristina Kirchner é a chefe do Senado por ser vice-presidente, né? Recebeu o livro para ser assinado, recebeu o bastão e a faixa do Alberto Fernandes, que saiu em menos de 5 segundos de cena, e depois ele se dirigiu ao lado de fora, meio que tentando imitar as posses ali dos presidentes americanos, né, que falam no Capitólio direto para a multidão. Eu não diria que havia uma multidão, não. Inclusive, os números não são nada oficiais, mas se calcula que haveria ali, no máximo, umas 300 mil pessoas. Só para fazer uma comparação, isso foi num domingo, e a posse de Alberto Fernandes, há 4 anos atrás, numa terça-feira, teria atraído 2 milhões de pessoas às ruas. Então foi realmente um evento mais, digamos assim, caído, ou pelo menos mais voltados aos mileístas raiz, né? E só um detalhe, Silvia, porque pela imagem que você está descrevendo, me lembra também a posse do próprio Raul Alfonsín também, né? Que teve esse efeito... até pelo simbolismo, né, da redemocratização, e a gente até repercutiu no último Semana na História, que completou 40 anos justamente no domingo. Tá? Foi talvez de caso pensado, assim, né, tentar emular, né, o presidente radical que assumiu o posto há 40 anos? Olha, isso não foi levantado. Porém, é possível que tenha sido uma alusão a isso, né? Embora o Milei não goste do Alfonsín, já fez muitas críticas, e ele não está tendo o apoio da União Cívica Radical, pelo menos da principal parte da União Cívica Radical. Porém, sim, ele pode ter querido dar um tom histórico, né? Como foi aquele discurso do Alfonsín, que era o fim da ditadura e o início da redemocratização do país, né? E o que me causou mais surpresa, estava até comentando aqui com o Felipe fora do ar justamente, que por estarem ali apenas os mileístas raiz, os fãs mais que estão com o Milei desde o início, as falas do Milei, que foram repetitivamente fazendo referência a ajustes são necessários, ajustes são a única saída, não há plata, né? não tem dinheiro,
enfim, os cortes dos subsídios não podem mais ser mantidos, enfim, um discurso duríssimo no sentido de que vai haver realmente motosserra aí nessa questão toda. Eles foram aplaudidíssimos e isso nos deixou assim um pouco de queixo caído, né? Porque havia até camisetas de apoiadores que diziam não há plata, não há dinheiro. E que um político baseie seu discurso na ideia de que ele não tem dinheiro e não vai ser possível fazer nada e muita gente será demitida e ainda assim ser aplaudido e abalado e alabado, desculpa, com tanta efusividade nos causou bastante susto ali, né? Esse é o que eu destacaria do discurso. Dali ele saiu em carro aberto, o que lhe custou uma botejada, um arremesso de garrafa de plástico, que não o atingiu, mas sim atingiu a um segurança dele, que também já virou um outro tema ali, porque Patrícia Bullrich já mandou dizer que vai cair todo o peso da lei sobre esse rebelde. Mas dali, Milei foi sorridente, feliz ali, com a sua irmã ao lado, que tudo indica que será uma espécie de primeira-dama, além de secretária-geral do governo, e deixando um pouco de lado a sua namorada, né? A sua companheira, com quem ele diz que viverá na residência de Olivos, a atriz e comediante Fátima Flores. O cara que foi preso se chama Gaston Ariel Mercanzini. Ele tem 51 anos de idade e foi o que jogou a garrafa no Milei. Antes da gente passar para as autoridades, aproveitar então duas coisas que a Silvia comentou e que acho que é interessante a Silvia inclusive explicar, porque tem uma diferença, uma particularidade argentina, né, que a gente já comentou aqui, mas a Silvia mencionou o livro, né, de honra, e o Milei escreveu Viva la Libertad Carajo, né? Acho que é o primeiro palavrão escrito no livro. E na Argentina o presidente recebe ali como se fosse um cetro, né? Bastão. Um bastão, né, tal. E o cetro do Milei, assim, fica parecendo que é uma vontade, mas não dá pra não falar disso. O cetro dele tem esculpido em prata, né? O rosto dos 5 cachorros dele, que na verdade é um cachorro que foi clonado 4 vezes, né? Um negócio assim. E como bem cunhou, né, o amigo Gilberto Porcidônio, é o começo do perronismo, né? Sim, na Argentina existe uma tradição de que cada presidente tem o seu bastão. Mesmo que seja numa segunda gestão, numa reeleição, manda-se fazer um bastão novo. Durante muito tempo foi uma família muito tradicional, passou de pai para filho, mas esse foi feito por um outro, não sei como é, um orfebre, não sei como é que se chama esse, como é que se diz isso? Seria um ourives, mas em prata. Um artista de prata, exatamente. Na Argentina faz sentido, né? Ser de prata. E aí foi, inclusive, um momento assim engraçadinho da passagem do bastão, da passagem de mando, porque o Milei, com a Cristina Kirchner chefiando o cerimonial, já que ela era a chefe do Senado. Aliás, meteu um vestido vermelho, assim. Ela foi no estilo dela. Ela meteu o vestido vermelho, passou por uma parte ali, antes de entrar no Senado, em que havia muitos militantes do Milei gritando coisas horríveis para ela, e ela levantou o braço e o dedo do meio para eles ali, sem se intimidar. Sem se intimidar, já estava deixando o cargo mesmo, ninguém poderia dizer que foi um ato oficial nessa altura. E ela foi vestida de vermelho, estava sorridente, estava meio bossy, assim, né, meio mandona, como sempre, e não deixou de exibir isso ao próprio Milei, dizendo: você tem que assinar assim, aqui, agora você pega o bastão segura assim, tipo, dando ordens, assim, até o último minuto, né? Até que o Milei resolve mostrar para Cristina a famosa parte de cima do bastão, que é onde estão encravados ali os 5 rostinhos dos 5 cachorros. Aí há uma polêmica, porque assim, o cachorro original, o Conan, ele morreu em 2017. Mas ele continua falando com o Milei. Agora, são 5 clones, e um deles chama-se Conan.
Só que esse Conan... Conan 2, o retorno. O Conan 2 não é visto. O Conan 2 é mantido separado dos demais. Talvez porque ele também tenha atributos mediúnicos ou mágicos que nós não sabemos, mas o fato é que ele está separado dos demais. Anyway... É o Clonan. É o Clonan, o chefe do clã do Desculpa, Clonan. Silvia. Desculpa. Tudo bem, isso faz parte. Enfim. E Silvia, você escreveu a sua coluna na Folha falando do Juan Bautista Alberdi, né, que é uma figura importante, um intelectual importante da Argentina do século XIX e que o Milei referenciou no discurso dele, inclusive, né? Você pode, enfim, explicar rapidinho pra gente quem foi o Alberdi, né? Já que essa coisa de que ele era um liberal, mas ele era um liberal do século XIX, né? Não é a mesma coisa que ser um liberal hoje em dia. Exatamente. Ele era libertário, anarcocapitalista. Claro. Na época em que o Juan Bautista Alberdi atuou, havia um grupo de intelectuais que eram conhecidos como a Generación de 1837, que eram advogados, poetas, escritores, intelectuais da capital, de Buenos Aires, ou vindos à capital, com a ideia de fazer o país, com a ideia de formular respostas para o país, né? Aí também se inclui, depois de modo lateral, Domingo Faustino Sarmiento, que é um outro intelectual de grande peso na Argentina. Que se opunham justamente ao regime do Rosas, né? Todos eles se opunham ao regime do Rosas e todos passaram grande parte da vida fora da Argentina, inclusive o Alberdi entre França e Chile e tudo mais. E tal qual o Sarmiento, o Alberdi vem também do noroeste argentino, né? Isso. O Sarmiento é de La Rioja, o Alberdi de Tucumã. Sarmiento é de San Juan. A de San Juan, mas é que ele cresceu em La Rioja, né? Não, ele cresceu em... É que o Facundo é de La Rioja. Ah, tá. Por isso que ele retrata. por isso que eu confundi, então. Isso, porque isso. era o caudilho de La Rioja, aliado local do Rosas. Eu gosto de batata. Eu só fico um pouco assim quando se fala de Sarmiento, porque eu estudei, Não. estudei Sarmiento. Meu comentário eu sou ignorante, eu estou aprendendo aqui. Manda embala. Eu estudei muito Sarmiento na faculdade, era a minha suposta tese de mestrado, enfim. E o próprio Menem depois adota também o estilo do Facundo, por ser também riojano. Exatamente. Bom, mas para wrap up essa discussão sobre a geração de 1837, eu acho que a diferença importante aí é que sim, eles eram liberais no momento em que ser liberal era praticamente ser um progressista, né? Numa Argentina que estava assim já independente, porém sem autoridade para comandar o território como um todo, né? Então havia um espaço ali para imaginar uma Argentina, né? E alguns foram para o lado das leis, outros foram para o lado da cultura, outros foram para o lado da política propriamente dita, e um famoso historiador argentino que se chama Tulio Alperin Dong resumiu o trabalho desses intelectuais, dessa geração, como os autores de uma nação para o deserto argentino. Então, nesse texto eu tento mostrar que a referência do Milei ao Alberdi é válida no sentido de que sim, ele tinha um pensamento liberal, mas liberalismo significava outra coisa no século XIX, né? E liberalismo no século XIX significava imaginar uma nação, não só para os próximos 4 anos, mas para os próximos 200 anos. Isso é a coisa bonita que havia nessa geração. E só para, acho que um exemplo que pode ajudar bastante os nossos ouvintes, eu fui até conferir aqui para lembrar, ver se eu não estava confundindo o nome, mas vários dos grandes filósofos liberais do século XIX eram os maiores proponentes e formuladores de sistemas públicos de educação, que era a principal maneira, na visão deles, de diminuir as desigualdades com a estrutura nobiliárquica que existia especialmente na Europa, né? Então, a ideia de que você tem que ensinar todos, né? Então, Thomas Jefferson, Alex de Tocqueville, todos esses caras. Thomas Jefferson... Todos aqueles que não são indígenas. No caso do Thomas Jefferson, inclusive... No caso do Sarmiento também. E no caso do Thomas Jefferson também pessoas negras escravizadas, né? Mas eles eram defensores de sistemas públicos de educação universais Sim. para
né, Sim. asterisco. Né? Sim, mas então acho que é um sim. exemplo que ajuda a ilustrar essa diferença histórica. De novo defendendo o Sarmento aqui, é certo que ele dizia, é certo que ele tinha um certo menosprezo assim por outras raças, entre aspas, mas ele também defendia a educação universal para essas pessoas, e a educação hoje na Argentina, o considerado pai da educação é o Sarmento. Aquele que de fato foi contra os indígenas foi o Roca. E mandou fazer a famosa campanha do deserto foi Julio Argentino Roca, que por muito tempo foi herói, né? Curiosamente é o Roca que institui o ensino público laico na Argentina. Né? O ensino laico. Né? O ensino público laico, né? Ele vai ali peitar a Igreja Católica. Sim. Não tô defendendo o Roca, não. Enfim, há muitos matizes entre todos esses liberais. Mas de todos eles, o menos defensável, eu acredito que seja o Roca. Mas enfim. E só um parênteses futebolístico, né? Durante muito tempo, o Brasil e a Argentina disputavam a Copa Roca. A Copa Roca, que era, claro. Em homenagem ao Julio Argentino. Sim, por muito tempo foi considerado herói. Recentemente só é que, inclusive, ele saiu estava... do bilhete saiu do bilhete de 100 pesos, exatamente. Mas essa discussão é interessante, porque o Milei fica tentando evocar o Alberdi como uma inspiração, quando o Alberdi estava pensando num país assim, com educação geral para todos, ele escreveu o que foram as bases para a primeira Constituição Argentina de 1853, e era uma Constituição liberal, avançada, enfim, para a época, e para nada tinha valores libertários ou conservadores, enfim, é uma falsa associação, mas enfim, Milei gosta de evocar a sua aparição da geração de 1837. Bom, da cerimônia propriamente, o importante foi isso. Logo daí eles foram à Praça de Maio, onde houve a recepção aos líderes estrangeiros, e aí surgiu um episódio algo inusitado e fora do protocolo, que é o seguinte: a chanceler Diana Mondino, a nova chanceler argentina, ela está fazendo um esforço realmente grande para tentar amenizar um pouco as relações entre Brasil e Argentina, depois que o Milei deu aquela entrevista pro peruano Jaime Bailey, dizendo que o Lula era um criminoso, deveria mesmo ter sido preso e que ele não se encontraria com ele. Lula até hoje tá chateadinho com essa história, não quer saber de retomar relações enquanto não houver um pedido de desculpas, mas a chanceler viajou ao Brasil, levou uma carta do Milei convidando ele para posse, enfim, fez todo o esforço possível. Lula não foi, porém, no momento aí em que o Milei estava na Casa Rosada recebendo os líderes de Estado, antes de receber o primeiro chefe de Estado, que é o que diz o protocolo, né? Primeiro você recebe os chefes de Estado, depois os representantes, ele recebeu o Mauro Vieira. A Diana Mondino levou o Mauro Vieira para cumprimentá-lo antes dos chefes de Estado. É uma quebra de protocolo. O que mostra uma certa deferência. Existem imagens ali dos dois se cumprimentando, sorrindo, enfim, sob os olhos da Diana Mondino, que é a que está batendo na cabeça do Milei, dizendo dá um jeito nessa relação aí Brasil com o Brasil, porque é importante. E isso eu acredito que tenha sido uma deferência importante. Agora, a parte... Silvia, eu queria que você elaborasse um pouco mais sobre isso, porque assim, os bolsonaristas celebraram, na verdade, que o Milei teria cumprimentado o Bolsonaro antes mesmo que o Mauro Vieira, né? Então isso que você está contando foi um encontro antes da cerimônia, é isso? Foi um encontro privado? Tá. Sim. Não foi privado. Foi, assim... Começou a cerimônia, veio o Mauro Vieira pela mão da Diana Mondino e cumprimentou o Milei. Tá, e depois que teve a fila. Depois disso teve todos os chefes de Estado. Aí depois que terminou os chefes de Estado, teria que começar, aí veio outra quebra de protocolo, teria que começar a chamada dos representantes, ou seja, quem não mandou o presidente, mas mandou o chanceler, ou mandou o vice, ou mandou, enfim, whatever. E aí foi aí que veio o Bolsonaro. Entendi. E o Bolsonaro também teve um tratamento diferenciado, porque ele pôde subir
aonde estava o Milei, o palquinho ali, e junto com a Michele, com o Valdemar da Costa Neto, com o Flávio Bolsonaro e com o Eduardo Bolsonaro, fizeram uma foto meio de foto de família ali. Coisa que não foi feita com os outros representantes. Aí eles saem de cena, aí sim, e começa representante do Japão, do Israel, de etc, etc. E teve a história também que o Bolsonaro tentou se meter na foto dos chefes de Estado, mas aí o Boric, o Lacagepou falaram, não apela também. Isso foi muito interessante. Eu tenho uma informação em off disso, que é o seguinte, quando se soube, né, que o Bolsonaro queria, isso foi já ainda na véspera, que o Bolsonaro, ao ter sido chamado para sentar-se na primeira fila, que há precedente no protocolo, parece, porque ex-presidentes podem se sentar nas primeiras filas se o presidente que está assumindo deseje, né? Isso não é uma quebra de protocolo. Mas também se soube aí que, além disso, o Bolsonaro queria entrar na foto de família. Foto de família é um modo como se a gente se refere aos encontros de vários presidentes numa cúpula ou numa posse. Mas aí começou com o representante do Chile, o chanceler do Chile, do Boric, que estava lá presente, que telefonou pro chanceler pro chanceler não, que o chanceler caiu. O representante do Uruguai, que eu não me lembro direito quem que estava, dizendo, olha, isso que o Bolsonaro está querendo fazer é uma coisa que nós devemos nos colocar de maneira negativa. Também entraram em contato com o Mauro Vieira, que deu a mesma sinalização. Falaram também com a delegação do Paraguai, que também se colocou dessa mesma maneira, e comunicaram isso à chanceler Mondino, e isso de fato não aconteceu. A foto de família é só com líderes, chefes de Estado, propriamente. Né? E para você poder comentar, só repassando aqui para os nossos ouvintes, estavam o Vahan Khachaturian, presidente da Armênia, o Daniel Noboa, príncipe da banana, novo presidente do Equador, o Santiago Penha, presidente do Paraguai, Felipe VI, líder tribal de Castela, o Gabriel Boric, presidente do Chile, Luiz Lacagepou, presidente do Uruguai, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, como a gente mencionou, usando as suas roupas, né, do exército, que a gente já explicou aqui, né, a mensagem que ele sempre tenta transmitir ao fazer isso é aquela ideia de meu país está em guerra, a guerra não tem pausa para botar um terno, né, eu sou aqui um combatente, e o Viktor Orbán, que depois a gente vai falar mais dele no fim desse programa também. Mas enfim, esses foram os chefes de Estado, né, ou de governo também, presentes na cerimônia. Exatamente. E, bom, depois ali dessa cerimônia com os líderes estrangeiros, houve uma missa ecumênica, que embora ecumênica foi na Catedral Católica de Buenos Aires, mas enfim, havia aí líderes de vários cultos. Milei apareceu ali muito emocionado, parecia com os olhos marejados, assim, curioso como ele levou isso. Isso teve um peso muito importante. Não me lembro das últimas posses de ter havido uma missa, uma função religiosa no meio da posse. E daí foram todos ao Teatro Colón, ou seja, há uma festa meio de casta, né? Porque ali estavam ministros, empresários famosos, muitos políticos, e eu devo dizer que com a minha persistência jornalística, ainda que eu não consiga grandes coisas todos os dias, consegui me colar ali num assessor de um dos políticos importantes que estava lá dentro, e consegui 2 ingressos, um para mim e outro para o meu colega do canal My News, que estava ali fazendo a cobertura, e nós entramos no Teatro Colón, o que foi algo interessante, porque deu para ver no mesmo Teatro Colón em que o Milei tinha ido no fim de semana do segundo turno e tinha sido vaiado, ele nesta ocasião foi ovacionado por todo o teatro. Claro, os convidados eram todos dele, né? Só eu e o meu colega não aplaudimos efusivamente, para deixar bem claro. E aí houve um concerto com 9 músicas que ele escolheu, e uma curiosidade, ele abriu, o espetáculo foi aberto com a balada Para um Louco, do Astor Piazzolla, e Louco é o apodo mais conhecido do próprio Milei, então mostrou aí um certo
uma certa brincadeira, um pouco de senso de humor do presidente, né? E, enfim, esse foi o dia festivo do domingo, né? E depois do dia festivo veio the day after. Se algum de vocês quiserem fazer algum comentário aí, o único comentário que eu tenho para fazer, na verdade, acaba sendo um pouco repetitivo, porque, né, a gente já falou do Zelensky, do dinheiro para a Ucrânia, mas o Zelensky foi entrevistado ali pela imprensa brasileira, né, tal, e aí perguntaram para ele, né, que ele estava na posse do Milei, então por que ele não veio na posse do Lula? E ele disse que ele não foi convidado, o que é uma mentira deslavada. Inclusive, a Ucrânia esteve presente na cerimônia de posse, representada pela vice-primeira-ministra, a Yulia Sviridenko. E assim, o convite não era para ela, o convite é para o Estado ucraniano, Sim. O que inclui o Zelensky. A viagem do Zelensky para a Argentina foi, na verdade, uma perna, né, da viagem dele para os Estados Unidos, para falar de grana para a guerra. Então, eu acho que eu mantenho o comentário que eu fiz no programa passado, que um pouco da presença dele ali era para antagonizar, para alfinetar o Lula, né? A ideia olha só, o Milei me recebeu, o Lula não me recebe, mas o Milei me recebeu, né? O Brasil também poderia me receber. E o Milei se beneficia, né, marcando essa postura que ele quer transmitir, né, de pró-Ocidente e pró-liberdade, se solidarizando com um país que foi invadido, né? Então acho que tem isso também. E Zelensky fez uma parada no Brasil, né? Uma parada de abastecimento. E, bom, era uma oportunidade, não? De haver algum tipo de encontro. Seria, mas os dois lados tivessem acertado isso, porque há uma foto dele como se diz lá, a terra da Cesárea Évora, em Cabo Verde, descendo e falando com as autoridades, enfim, algo assim podia ter acontecido no Brasil. E aí, enfim, passemos para o day after. Você não quer comentar a conversa do Orbán com sim, o Zelensky? A gente vai... Isso é o breaking news de hoje, né? Porque hoje a União Europeia oficializou a ascensão da Ucrânia a conversas para se tornar membro. E teve um momento, né, que você também comentou, né, que o Zelensky e o Orbán tiveram ali uma troca acalorada, né, o Orbán até meio literalmente encurralado contra a parede nas costas. Eles estavam falando em inglês, né, até porque o Orbán não fala russo, né, mas o Orbán estudou no Reino Unido, né, ele fez, não lembro se a graduação ou uma pós-graduação fez no Reino Unido. Eles estavam falando em inglês, isso dá pra ver no vídeo. E os dois falaram que tiveram uma conversa franca, né, sobre o assunto. Quando a gente diz franca, a gente pode colocar ali um cifrão de 10 bilhões de euros, que foi a grana que a União Europeia liberou para a Hungria hoje em troco da abstenção húngara sobre a Ucrânia. E aí, passando para o day after, Silva, começou pelo fato de que o Milei vetou jornalistas na cerimônia de posse dos novos ministros, né? Sim, isso na verdade foi no day before. Tá. Ainda não é o day after. Ainda não. Foi a tomada de juramento dos ministros, foi no próprio domingo. Foi tanta coisa no próprio domingo que a gente acaba esquecendo. Mas enfim, isso não foi transmitido ao vivo. Não se sabe exatamente a razão. Talvez uma delas seja o fato de que, um pouco antes dessa cerimônia, ele revogou uma normativa que o Maurício Macri havia imposto de que membros de família não podiam Então vamos falar de nepotismo aqui. Vamos falar de nepotismo, porque imediatamente, ao começar a chamar os seus ministros, ele chama a irmã e coloca a irmã como secretária-geral da presidência. Não é casta, é família. Exato, família pode. Enfim, e dos demais ministros a gente não tem nenhuma surpresa, mas essa foi a parte que não foi transmitida por alguma razão. Depois saíram algumas imagens, né? Enfim. E logo de cara a gente pode dizer que os ministros que estão mais fortalecidos ali nesse primeiro momento, porque tomaram as rédeas e são aqueles que estão dando as declarações importantes nesse pós-posse, são a Patrícia Bullrich,
falando dos possíveis, da possível repressão até pelas Forças Armadas, dos próximos cortes ou piquetes ou manifestações contra o governo. A Diana Mondino, que está se mostrando uma pessoa essencial ali no manejo com a política exterior e até mesmo dando muitas dicas econômicas, ela que é uma economista de formação. E Luiz Caputo, ministro da Economia, foi o escolhido para dar as más notícias do ajuste, que seria dado no dia seguinte, aí sim, na segunda-feira de manhã. Fez com que todos os jornalistas que estávamos lá fôssemos ao Ministério, no horário que o Ministério marcou, e o ministro chegou, sem dizer nada, saiu, entrou mudo, saiu calado, e disse que nada seria anunciado na segunda-feira. Segunda-feira foi decretado um feriado bancário para que o dólar blue não fosse para as alturas. O dia seguinte também foi decretado feriado bancário, e só no fim do dia Caputo, então, entregou o que seria o que se esperava que fosse um pacote de medidas. E, na verdade, era um pacote de medidas emergenciais para que, num primeiro momento, não exista uma hiperinflação, como ele mesmo colocou, né? Essas medidas são o dólar dentre outras, né? Dólar a 800 pesos, o Estado não vai renovar contratos de trabalho que tenham menos de um ano de vigência, suspensão de publicidade oficial por 1 ano, né? O corte de 18 ministérios a 9 e de 106 secretarias a 54. Redução do valor mínimo de transferências discricionárias, não teremos novas licitações para obras públicas por 1 ano, redução do subsídio para energia e transporte, e aí o preço do metrô, inclusive, já subiu, né? Manutenção dos planos de apoio ao trabalho para diretriz de 2023, o anúncio de uma substituição do sistema de importações e uma duplicação do plano de atribuição universal por filho, né, que digamos assim, é como se fosse entre muitas aspas aqui, né, mas é como se fosse um Bolsa Família argentino, né? E aí nós já tivemos, né, o dólar subindo 118%, a Bolsa Argentina que fechou em queda de 0,65% depois do anúncio, né, do day after, e já teve o anúncio, inclusive, do reajuste do metrô em Buenos Aires. Sim, eu acho que, assim, não querendo fazer previsões, mas já fazendo, essa questão dos subsídios é o ovo da serpente, né? A gente já viu na própria América Latina, no Chile, na onda de protestos que houve em 2019, na própria onda de protestos que houve no Brasil em 2013, o aumento de transportes de forma radical é algo que revolta muito a população, né? Parece que os políticos, de casta ou não de casta, não entendem bem o peso que o transporte tem nos orçamentos familiares, né? Eu acho que isso vai ser, quando de verdade a frase "no hay plata" chegar ao bolso dos argentinos, nós vamos começar a ver revoltas, né? Agora, por enquanto, há ainda um espírito de vivo ajuste por parte de quem votou no Milei. O que não está acontecendo nesses primeiros 3 dias é redução da inflação. Ao contrário, os preços estão aumentando. Desde o fim de semana anterior à posse do Milei, você ia ao supermercado e você via as pessoas comprando, como se diz na Venezuela, né, acaparando, que é apareceu, compra e guarda em casa, né? Enfim, isso está acontecendo muito. E os combustíveis estão aumentando praticamente a cada hora, a cada 2 horas, deixando bastante gente revoltada. Então aí eu acho que a gente tem um caldo ali problemático. E uma coisa que eu não vi nesse plano, e que eu também diria de forma crítica, é que é muito fácil dizer, e muito fácil obter o aplauso do público quando você diz: vou dispensar todos os funcionários fantasmas, os que não aparecem, vou reduzir o número de secretarias, reduzir o número de cargos. Ok, mas isso significa um monte de gente na rua.
Talvez um plano de verdade devesse incluir a iniciativa privada, os empresários, para a criação de empregos, porque vai ter muita gente na rua desse jeito. E se viralizou recentemente no Twitter BR, o pessoal rindo, né, que o 13º na Argentina é o Aguinaldo, o funcionário fantasma é o Nhoque, né, porque só aparece no dia 29. Eu soube recentemente, quer dizer, sempre ouvi a palavra nhoque, mas não sabia por quê, porque ele só aparece no último dia do mês. E tem uma outra coisa que a gente também estava conversando aqui, que assim, o discurso de cortar ministérios ou cortar secretarias, ele é sempre muito sedutor. E, de fato, às vezes você tem coisas que não precisa ter o status de ministério. Mas, na prática, não existe cortar o ministério. O que, na prática, é feito é você aglutina o que a máquina estatal que já existe e, consequentemente, você cria uns super ministérios que muitas vezes são hipercéfalos, né? E você cria uma, talvez, mais leseira burocrática. Né? Você aumenta a burocracia, justamente. Porque você empilha tudo. Né? Até porque, pensando no eventual número de funcionários, número de trabalhadores, tem gente que você não pode demitir, né? Ele anunciou que vai cortar 34% dos cargos públicos, que são aqueles cargos discricionários, né? Os entre aspas, cargos de confiança. Mas os estatutários, os concursados, você não pode demiti-los. Então você cria, na verdade, uma máquina burocrática maior, porque você vai aglutinar as coisas. Foi um processo um pouco parecido com o que a gente teve aqui no Brasil, né? E aí você teve aquela coisa da criação do Superministério da Segurança Pública, que depois foi desmembrado de novo, né? Foi desmembrado também por outras razões aqui no Brasil, né? Mas enfim, isso não vem ao momento. Mas então é um discurso que, na prática, ele é muito difícil de ser implementado. Né? O que faz um governo ser eficiente ou ineficiente não é o número de ministérios necessariamente, não é o número de secretarias necessariamente, tá? Porque justamente você tem um processo de criação de ministérios justamente para delegar e agilizar alguns processos. Né? Então, isso daí vem com o ministro, porque imagina se tudo dependesse do presidente. Não, isso daí vem com o ministro. Aí o ministro fala, não, isso daí vem com o secretário de não sei o quê. E por aí vai. Então, né, o grande exemplo aqui no Brasil é a questão do esporte. Né? O esporte é ministério, pode ser uma secretaria dentro do Ministério da Cultura, como é que é, enfim. Mas, no fundo, você não vai extinguir aquela função, aquele trabalho. Mas, enfim. Silvia, outras questões desses primeiros dias, caso você tenha comentários. Primeiro, o Javier Milei, né, como parte desse pacote, não vai ter mais home office, né, no serviço público argentino. Foi anunciado para a Secretaria de Direitos Humanos o ex-juiz Alberto Júlio Banhos, que foi afastado do judiciário no último mês de outubro pelo Ministério dos Direitos Humanos, né, então Secretaria de Direitos Humanos, devido a uma suposta negligência numa investigação de um desaparecimento de um policial. E, além do nepotismo com a irmã, também temos o caso que ele nomeou o seu rabino pessoal, né, como embaixador da Argentina em Israel. Né, ele que não tem carreira diplomática, o Shimon Axel Vanish. Tá? Então, seus comentários, caso os tenha. Sim, o caso do rabino, é curioso isso de ter um rabino pessoal, né? Mas Milei, que vinha se instruindo sobre o judaísmo, fez uma visita recente a Nova York para conhecer rabinos, para ir ao túmulo de um rabino famoso, tudo sob a coordenação deste rabino, acaba de nomeá-lo como embaixador. Há alguns embaixadores políticos aí nomeados, embora a previsão é que muitos embaixadores de carreira permaneçam ou sejam trocados de maneira natural como
como manda a regra, né? O caso mais curioso talvez seja o do Daniel Scioli, que de todo o peronismo, de todos os peronistas que estavam no governo há tantos anos, vai ser o único a permanecer no atual governo, porque ele seguirá sendo... Mais longe. Hã? Vai permanecer, mas tá longe, né? Porque Permanecer longe como embaixador no Brasil, porque ele foi tido como alguém que soube lidar com... E soube, de fato, lidar com várias frentes. Soube lidar com Bolsonaro, quando Fernandes não se relacionava com o Bolsonaro, depois Lula e agora Milei, enfim. Ele vai ser o único aí representante, e Milei o tratou com bastante bom humor, assim, na posse, né? Agora, essas áreas, direitos humanos, meio ambiente, essas pautas mais chamadas verdes ou identitárias, estão um pouco soltas aí, né? Direitos humanos, pelo menos já tem alguém, uma pessoa questionada, como você colocou, mas não temos um secretário de meio ambiente, não temos, obviamente, uma secretária da mulher, porque acabou o Ministério da Mulher, e, enfim, tem vários vácuos aí, né, a serem preenchidos. Uma coisa muito curiosa é que Milei não falou nada desde o dia da posse. Deixou na mão desses ministros mais de confiança para dizer algo. Mas cada vez fica mais evidente que esse pacote anunciado pelo Caputo na terça-feira à noite precisa de um complemento, né? Bom, a partir daqui a gente também vai fazer isso, né? Estão todos esperando que isso aconteça. E para a gente começar a encerrar a Argentina, só, né, 3 notícias. Uma delas, a Silvia mencionou, inclusive, né, mas frisando uma notícia de hoje, inclusive, né, que a Patrícia Bullrich anunciou que, se necessário, vão usar as Forças Armadas, né, contra quem bloquear ruas na Argentina, né, os chamados piqueteiros. A outra notícia para os comentários de vocês é que o Milei disse que não ia fazer negócios com comunistas, e nessa última terça, dia 12, mandou uma cartinha para o Xi Jinping pedindo para que um projeto, né, que um acordo feito na gestão Alberto Fernandes de refinanciamento de cerca de 5 bilhões de dólares seja continuado, ou seja, ele vai fazer negócios com comunistas, foi com B de bola. Foi mal, tava doidão. E terceiro, o New York Times publicou uma matéria com as fotos reveladas, inclusive de um caso que eu não conhecia, né, o caso da escaladora Janet Johnson, que morreu no Aconcagua em 1973. E desde então existe uma suspeita de que a morte dela, na verdade, teria sido intencional, que ela teria sido assassinada ou talvez abandonada na montanha pelos seus companheiros de escalada. A câmera dela foi encontrada em 2021, tá, no gelo, e o New York Times agora disse que está em posse das fotografias e vai iniciar uma série de matérias especiais. Não sei se vocês conheciam essa história. É um dos mistérios, né, do Aconcagua. Lembrando que a Aconcagua, né, é o ponto mais alto da América do Sul, das Américas no geral, né, salvo engano. É da América do Sul, com certeza. Isso, eu acho que é o ponto mais alto das Américas e é um dos 7 picos do mundo, né? Os 7 principais. Pico, no caso, montanha. Cume. Não pico não de. Pico, vamos colar no pico ali. Não pico de rolê. Conheço essas gírias de vocês. Nós somos muito jovens. Nossa, estamos esbanjando a juventude. Pois é. Mas então são essas 3 notícias para os comentários de vocês da Argentina. Né? Então, Argentina e Chile, piqueteiros e câmera na Aconcagua. Não conhecia essa história, me parece fascinante a do Aconcagua. Enfim, acho que vamos ver coisas tremendas, trágicas, porém interessantes, né? E me fez lembrar que aquela famosa história do avião que caiu nos Andes, os sobreviventes dos Andes. Time de rugby uruguaio. Que tiveram que cometer, como fala isso? Canibalismo. Já teve 2 filmes. O nome técnico é antropofagia. Não, antropofagia é quando é ritualístico. Se você está comendo pela proteína, é canibalismo. Pela proteína.
Não, essa história que já tem dois filmes feitos, um deles é mexicano e é muito mal feito, nem o outro é com o Ethan Hawke. E tem o do Ethan Hawke e agora vai ter começo de carreira. Vai ter um terceiro dirigido por um espanhol que vai estar por estrear aí, acho que no próximo aniversário dos Sobreviventes dos Andes. Fez 50 anos recentemente, né? Acho que a gente comentou aqui, inclusive. Por conta disso, Sobre os piqueteiros, algo... Sobre os piqueteiros... Porque assim, protesto na Argentina é meio que hobby também, né? Nasce protestando. Né? Claro, eu acho que nesse caso, a questão que está no ar é quem e como vai ser a pessoa, o grupo que vai começar a organizar a oposição, principalmente a oposição peronista, e também os seus braços mais caierreiros, né? Os que saem às ruas para protestar. Nesse caso, existe uma fundação, uma organização bastante conhecida, que é o Barrios de a Pie, que é quem está por trás dessa primeira convocação aí no dia 20. Eu não acho que eles vão se amedrontar por essa ideia de repressão. Eu acho que algum tipo de protesto vai haver. Enfim, e tudo dependerá de como isso é daqui adiante, né? O próprio Milei, no dia da posse, ele disse: ele que corta, não cobra. Ou seja, aquele que for cortar rua, cortar seria bloquear, né? Não cobrará, ou seja, não cobrará benefícios sociais, etc. Ele já deu um primeiro aviso. Patrícia Burrit foi um pouco mais além, dizendo que haverá repressão direta, mas ela também acabou falando algo que não faz muito sentido, dizendo que quem estiver atrapalhando o trânsito, desde levando alguém de um lado para o outro, ou impedindo a passagem do cidadão comum, será considerado um piqueteiro. Agora, um motorista de ônibus não pode ser considerado piqueteiro, porque ele vai ser levado de um lugar para o outro, ele pode estar levando piqueteiros e não sabe, enfim. Ela está assumindo com força aí esse discurso da xerife do Milei. Vamos ver até que ponto isso não vai sair de las manos e acabar cometendo um excesso aí, como aconteceu no caso do Santiago Maldonado há 2 ou 3 anos atrás, né? Que foi um manifestante no sul da Argentina. No sul da Argentina, que estava numa manifestação mapuche, acabou sendo morto de maneira suspeita e tudo leva a crer que foi... afogado. Que foi um excesso aí da gendarmeria, né? Enfim. Bem, a gente cruza a Cordilheira dos Andes, né, citada há pouco, com 2 notícias relacionadas ao Chile, né? Uma primeira, mais um termômetro, né, em relação ao referendo constitucional que será realizado no próximo final de semana. Isso, nesse domingo a gente vai ter o voto do referendo constitucional e todas as pesquisas continuam apontando, né, que a proposta de uma nova Constituição, dessa nova Constituição, melhor dizendo, será rejeitada. Tá? A última pesquisa publicada, né, porque você tem ali o período, né, de censura e tal, foi no último dia 24 de novembro, né, pelo Instituto Cadem, e mostra a rejeição ganhando de forma relativamente tranquila. Agora, teve uma coisa que foi o seguinte, nós comentamos isso no programa passado, e teve um ouvinte nosso que mandou no Twitter, infelizmente eu não localizei o perfil mais, eu salvei o link, mas não salvei o perfil, peço desculpas para você, especificamente o nosso ouvinte, que o Boric falou no mês passado, no dia 15 de novembro, que esse referendo seria a última tentativa de reformar a Constituição, pois o país precisa dar sinais de estabilidade. Tá? E a certeza é que um país sério como um Chile, né, precisa fornecer esse sinal de estabilidade, ou seja, parar de discutir, né, se vai ter Constituição toda hora, se não vai ter ou tal. Enfim, queria os comentários de vocês sobre isso, até porque também me cheira uma coisa, que foi o seguinte, o Boric, né, ele começa a vida pública dele como um líder estudantil nas manifestações e tal. Nós temos aquela primeira proposta de Constituição chilena, que era bastante à esquerda
e é rejeitada. E essa nova proposta ela já é mais à direita. Então, eu acho que o Boric também está pensando, talvez, numa política de contenção de danos, que quanto mais demorar para ter uma nova Constituição, talvez mais à direita ela acabe fique sendo. Então, é melhor ficar com a do Pinochet mesmo por mais um tempo. É uma interpretação minha, tá? Não tem nada de informação aqui, mas enfim, queria os comentários de vocês. E nesse sentido, né, falando também do grupo político do Boric, né, e de como também esse debate, né, em relação à Constituição está ficando cada vez mais acalorado, né, tivemos um episódio essa semana no qual a ministra Camila Vagerro, né, que surgiu no mesmo contexto que o Boric, né, nas manifestações estudantis de 2011, foi agredida em Rancagua, né, que fica cerca de 2 horas ao sul de Santiago, no qual uma mulher tacou uma taça de café nela, né? Então, por conta, né, dessa questão que parece que não vai adiante, né? Ficou meio estagnado, né, o debate, porque nenhum lado está... Os dois lados, na verdade, não estão cooperando, né, para um texto que seja, enfim, mais razoável do que a Constituição pinochetista. Eu acho também que o Boric... Porque... Lembrando mais uma vez, nada disso deveria estar acontecendo se não fosse a pandemia, né? Porque a eleição, tanto a eleição para a Constituinte como a eleição do Boric deveria ter acontecido no mesmíssimo dia, a eleição para os constituintes, né? Ao haver um descompasso de tempo aí, a eleição da Constituição teve que demorar um pouco mais. A partir do momento que ela começou, que a nova carta e agora a segunda carta passaram e vão passar pelo referendo popular, elas são plebiscitos sobre o Boric. E isso não é bom para o Boric, não é bom para a proposta de se fazer uma Constituição, e não é bom para o Chile. Eu acho que é um pouco isso que ele está concluindo, que se ele insistir em fazer outra e vamos começar de novo, o governo dele vai ser conhecido como o governo que tentou fazer uma Constituição e que no final das contas não deu certo. Então eu acho que desde setembro do ano passado, quando aquela primeira foi rejeitada, ele já começou a tentar se afastar um pouco da ideia da Constituição, deixar isso na mão dos congressistas e constituintes e passar a governar de fato o país, né? Entregar um país melhor e que essa não seja a única bandeira. Eu acho que ele está preocupado um pouco também com o seu legado político, né? É uma pena porque o Boric, ele jamais foi às ruas nas manifestações de 2019 a protestar nem nada. Ele foi o cara que apareceu para negociar com o Pinheira, para dizer, olha, isso aqui só tem um jeito, vamos oferecer algo para a população. E esse algo foi a Constituição. É uma derrota enorme para ele. Então, eu creio que ele não vai fazer nada com relação a esse resultado, vai aceitar o que seja, embora ele já tenha dito, mesmo uma Constituição que não defende as bandeiras que o meu partido defende, vai ser melhor do que aquela assinada por meia dúzia de generais. Eu acho que ele já não está mais pensando assim, ele está pensando em que essa novela termine logo no domingo, que ele possa fazer uma gestão daqui em diante. Sempre lembrando que a tal Constituição do Pinochet não é do Pinochet. Ela, de fato, foi promulgada em 1981, porém, durante o governo de Ricardo Lagos, do socialista, houve 58 alterações e ela é assinada, hoje em dia, a atual Constituição, pelo presidente socialista Ricardo Lagos. Então não é que exista uma grande tragédia por trás disso, né? Essa também foi uma narrativa criada pelas manifestações de 2019. E ainda no país transandino, né, tivemos ontem a assinatura da modernização do Tratado de Livre Comércio entre o Chile e a União Europeia, né? Pensando, né, no novo contexto mundial, né, no qual, segundo a representação da União Europeia,
no país, é um novo marco para a cooperação política, o comércio e o desenvolvimento sustentável. Ainda compreende novas ferramentas para enfrentar desafios atuais, como a digitalização, a luta contra as mudanças climáticas e a inclusão social. A gente segue subindo a Cordilheira dos Andes, agora em direção ao Equador, no qual foi deflagrada nessa semana o operativo Metástases, que foi a maior operação contra o narcotráfico e a corrupção no país, levando inclusive à prisão do presidente do Conselho do Judiciário, e foram realizados 75 buscas em 7 das 24 províncias do país, e além, né, desse jurista, né, o Wilman Teran, foram presas mais 28 pessoas, entre elas outros juízes, procuradores, policiais, advogados e pessoas ligadas de alguma forma com o crime organizado, de acordo com a Procuradora-Geral do país, a Diana Salazar Mendes. O curioso é que o nome da operação faz referência à versão colombiana da série Breaking Bad, né, que foi produzida em parceria da Sony Entertainment com a televisão Caracol. É tipo a Polícia Federal lançar a Operação Química do Mal. Isso. Seria mais ou menos algo nesse sentido. Para quem não sabe, foi esse o título aqui no Brasil, que bizarro. Bem, do Equador a gente segue ali na antiga Nova Granada, na Gran Colômbia. Vamos para a Colômbia, ali um pouco próximo da fronteira com o Equador, no departamento de César, na costa do Pacífico, já que no município de La Paz tivemos o assassinato de 2 cidadãos venezuelanos, o Jason José Mijares, de 33 anos, e Anderson José Palácio Mijares, de 25 anos. Eles foram encontrados mortos com disparos na ocupação La Pista, que fica na periferia do município Pacífico, né? E junto aos seus corpos foram encontradas uma carta das autodefensas gaitanistas da Colômbia, no qual eles são mencionados como jibaros e ratas, né? A gente até estava vendo em off qual é o significado de jibaros, né? Porque é uma expressão porto-riquenha, mas que no contexto porto-riquenho seria um camponês pobre. Inocente. Inocente. No caso da Colômbia é um narcotraficante, né? E nesse texto também as autodefensas ameaçam outros traficantes, né, como o Rancho de Parra, os Siete Locos, o Yuquipa e El Gordo. E disseram que eles têm 24 horas para sair do município. El Gordo. El Gordo. Tipo, todo país. Todo país, exatamente. Ou então um mafioso chamado Tony Gordo, né? Alguma coisa do tipo. Ou então no Brasil é um aumentativo, é tipo Gordão. Entendeu? Sei lá, Matias Gordão. Alguma coisa assim. É impressionante, não tem criatividade. É isso. E bem, uma notícia futebolística da Colômbia, né? Porque a Silvia acabou sendo pé quente, porque ela trouxe uma camisa para mim do Júnior Barranquilla, que é o atual campeão do torneio Finalização, né? O torneio do segundo semestre no país. E com esse título, o clube de coração de Gabriel Garcia Marques e Shakira chegou à sua 10ª conquista, empatando com o Deportivo Cali como 4º maior campeão do país, atrás de América de Cali com 15, Milionários com 16 e Atlético Nacional com 17. Né? O Tiburón não era campeão desde 2019, então encerrou aí um jejum de 4 anos. O divórcio da Shakira também deu sorte. Da Colômbia vamos para a Guiana, né? Já que temos aí uma série de atualizações sobre a questão de Essequibo. Bem, eu vou fazer com um apanhado geral das notícias recentes e aí abro para os comentários de vocês, eventuais comentários meus. Inclusive, fazendo um alto jabá preliminar, o último Nerdologia do ano, tá, gente? Vai ao ar agora, terça-feira, dia 19, vai ser sobre as questões históricas, tá, da disputa do território.
O pessoal do Estúdio 42 fez um trabalho muito legal com os mapas antigos. Eu dei uma pesquisada nos mapas, passei para eles. Então tá bem didático. Tá? A gente não, no vídeo a gente não vai entrar nas questões recentes. A gente meio que acaba na descoberta de petróleo em 2015. Tá? A ideia é falar da reivindicação, dos mapas da região, né? A própria questão também envolvendo o Brasil, né? O Brasil teve um contencioso fronteiriço com a Guiana, a questão do Amapá, que era chamado de Guiana Portuguesa também, tá? Então ficou bem legal, já fica aqui o jabá prévio. No último final de semana, nós tivemos uma reunião a portas fechadas, tá, no Conselho de Segurança da ONU sobre a questão de Essequibo, tá, ou Essequiba. O que significa uma reunião a portas fechadas? Que não tem, né, não tem uma resolução, não tem uma declaração final, são os países discutindo o problema, tá? Então a gente não sabe exatamente o que foi discutido. Aí, no início da semana, nós tivemos 2 anúncios importantes. Primeiro é que aquela visita do Maduro ao Putin em Moscou, que a gente repercutiu na semana passada, teria sido adiada. Tá? Teria sido não, ela foi adiada. E segundo, foi anunciado que o Nicolás Maduro e o presidente da Guiana, o Mohamed Irfan Ali, iriam se encontrar em São Vicente e Granadinas. Tá? São Vicente e Granadinas, que é um país caribenho que fica relativamente próximo e que está na presidência rotativa da CELAC. Tá? Então você tem um fator geográfico que colabora, porque é um país próximo dos dois, por óbvio, né? E é o país que está na presidência da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Tá? Aí, no meio da semana, nós tivemos o ministro da Defesa brasileiro, tá? O José Múcio, afirmando que ele via o que estava acontecendo como uma manobra política e que o Brasil, tá, não autorizaria qualquer uso do território brasileiro para uma eventual guerra, já que é pelo Brasil que você tem a principal conexão entre o território contestado e a Venezuela, já que a fronteira em si entre os dois países é especialmente de mata fechada. Depois, na quarta-feira, dia 13, nós tivemos o presidente da Guiana, Mohamed Irfan Ali, dando uma entrevista para a BBC, tá? Uma entrevista exclusiva para a BBC, lembrando que a BBC é a mídia estatal do Reino Unido, que é a antiga metrópole de Guiana. Né? Então, inclusive o inglês é o idioma oficial de Guiana. Eu recomendo que vocês leiam, tá? Participaram pela BBC Brasil Jorge Pérez e Leandro Prazeres, então fica aqui o parabéns a eles pelo trabalho e a recomendação de que vocês leiam a entrevista na íntegra, tá? Não tem como a gente passar por tudo aqui. O principal ponto, que inclusive foi o lead, ele dizendo que não pode descartar, tá, uma eventual presença militar dos Estados Unidos no país, devido ao fato de que os Estados Unidos ofereceu suporte inabalável à soberania de Guiana. Por que esse suporte inabalável? Porque nós temos uma empresa dos Estados Unidos, que é a ExxonMobil, já explorando os hidrocarbonetos da região dos limites marítimos de Essequiba. E aí, hoje, tivemos a reunião entre Maduro, Irfan Ali, primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, o Ralph Gonçalves, e o Celso Amorim, tá? O assessor especial da presidência do Brasil para assuntos internacionais, foram as 4 pessoas que falaram durante o encontro. Tá? O encontro acabou agora há pouco, tá? A gente está gravando isso nesse momento, são 8h30 da quinta-feira, dia 14. A reportagem da Patrícia Campos Melo na Folha de São Paulo foi publicada 2017, tá? Então assim, foi agora há pouco. A gente ainda não tem todos os detalhes. O que a Patrícia Campos Melo relata é que os dois países mantiveram a sua divergência sobre o papel e a legitimidade da Corte Internacional de Justiça. Os dois países se comprometeram a manter um diálogo periódico sobre a questão de Essequibo, que a próxima reunião será daqui a algumas semanas, ou novamente em São Vicente e Granadinas, ou no Brasil. É esperado uma declaração conjunta para daqui a algumas horas. E o Celso Amorim disse na reunião
que não interessa o uso ou a ameaça do uso da força, né, ou seja, deu uma chamada no Maduro, mas também que não interessa que forças estrangeiras intervenham na Amazônia. Aí uma mensagem para a Guiana em relação a esses laços com os Estados Unidos, tá? Então, essas são as principais atualizações, ou seja, temos um diálogo que está ocorrendo, em parte com mediação brasileira, que é um processo importantíssimo, na qual o Brasil pode desempenhar um bom papel, e, enfim, comentários de vocês dois, por favor. Me parece que o mais importante aí é que se evitou um acirramento do que poderia ser um conflito, né? Uma sugestão de invasão, uma sugestão de guerra, foi no lado contrário, né? Foi no lado da diplomacia. E o Brasil fez parte. Então acho que o saldo é positivo por hora, mas o problema segue, né? Vamos ver como é que vai ser esse acompanhamento nos próximos meses e qual vai ser a posição, afinal, que a AIA vai tomar sobre essa questão, né? Bem, da Guiana a gente segue na bacia do Caribe com mais uma notícia envolvendo concurso de beleza, né? Já que a diretora do concurso Miss Nicarágua se demitiu após ser acusada pela polícia de traição, né? Lembrando que a gente tinha repercutido recentemente, né, que a Miss Nicarágua foi eleita Miss Universo no concurso realizado em El Salvador. E ela é uma opositora do regime Ortega. Isso, ela fez várias críticas ao regime Ortega. E a Karen Celeberti, né, que era a diretora, a organizadora, né, do Miss Nicarágua, ela se demitiu depois de, né, como você mencionou, ser acusada de traição e conspiração. Né? Então, assim, certamente tem uma pressão política por trás, deve ter alguma pressão também para ela eventualmente entregar, muitas aspas aqui, né, podre sobre a Miss Nicarágua, a Sheines Palacios. Enfim, por favor, Silvia, seus comentários, você que é uma firme defensora e ferrenha fã de concursos de Miss Universo. De beleza. Esse negócio super século XXI. Eu sou fã de uma feminista boliviana, que eu não sei se eu já mencionei aqui, a Maria Galindo. Que ela sempre participa, né? Ela protesta. Não, ela sempre protesta. Ela é uma feminista radical boliviana. Enfim, cabelo punk, gorda, vestida sempre de preto, enfim, sempre causando, e ela invade. Uma das ações que ela faz é invadir concursos de beleza e derrubar apresentadores, não querer sair do palco, ter que ser arrastada pelos seguranças. Essa sim eu sou fã. Qual que é o nome daquelas lutadoras bolivianas? Cholitas? As Cholitas. Ela é Cholita? Não, ela não é. Tá. Não, ela é bem mais punk rock. Não, mas as Cholitas Wrestling, né? Porque Chola é um tipo social, né? É específico as Cholas Wrestling. Agora, de fato, existindo o Miss Universo, é tristíssimo que ele termine assim, e a pobre da Sheines Palacios, que levou ilusão, né, a meninas, a juventude nicaragüense ao vencer esse torneio, está sendo tão atacada, né, enfim. E a diretora, enfim, o erro dela talvez tenha sido não ter alertado que a Palacios estava nas manifestações de 2018 e não ter se tocado que ela vive numa ditadura em que isso deveria ter sido reportado, senão o que aconteceria com ela seria algo assim, né? É tudo lamentável, né? Eu não sei se as duas foram desnacionalizadas e despatriadas também, como outros. Seria uma tristeza, porque afinal elas não são militantes políticas nem nada, atuam em outra área, de fato. Enfim, quem sabe isso pelo menos faça com que no ano que vem esse concurso seja revisto. Bem, e fechando esse bloco, uma notícia mais ao norte, no México, né? Já que tivemos um choque entre uma gangue e camponeses que deixou 14 pessoas mortas na região central do país.
Isso, segundo a Delfina Gomes, né, a governadora do Edomex, né, o estado do México, ela disse que esse evento, que deixou 14 pessoas mortas, foi em parte por um tiroteio entre um grupo de traficantes e também um grupo de camponeses que formaram um grupo de autodefesa. Um grupo de autodefesa, né? Que é, né, é a gênese, é o significado original da palavra milícia, né? Porque no Rio, o significado que deram no Rio de Janeiro para a palavra milícia deveria ser máfia, né? Não, é verdade. E, enfim, aí você teve esse combate entre esse grupo de autodefesa de um vilarejo e um grupo criminoso, e que deixou 14 pessoas mortas. No caso, o grupo criminoso é a família michoacana. E esse tipo de evento é sempre um sinal da falência do poder do Estado. Quando moradores de uma grande cidade brasileira se unem para querer pegar na porrada, trombadinha, ou se unem para trocar tiro com traficante no México, enfim, é um sinal de falência do poder estatal. Sobre autodefensas, eu tenho um pequeno relato. Uma vez, quando eu estava cobrindo o caso dos estudantes desaparecidos no México, viajei para lá com uma fotógrafa muito experimentada. No estado de Guerreiro. No estado de Guerreiro, para fazer uma matéria sobre autodefensas. E lá eu fiquei sabendo que existem, dependendo do estado, os autodefensas são coisas muito distintas. Os autodefensas de Guerreiro, por exemplo, eram realmente homens do campo, senhores que apareciam com a sua espingarda de matar passarinho ali no campo, meio gordinhos. Você nunca imaginaria que eles pudessem formar um exército, de fato, né? Mas eles, de fato, tinham algum poder local, eles vigiavam a entrada dos pequenos povoados e traziam segurança à população. Já em outros estados, como em Michoacán, eles transformaram em verdadeiros novos grupos parapoliciais, paramilitares e aliados aos cartéis, né? Acabou virando um problema ali por conta de sua origem vir justamente da ausência do exército. Mas havia alguns lugares... Que a gente já repercutiu aqui várias vezes também, que é no México que surge o conceito do narco-estado, né? Porque Sim. Desde lá dos anos 80, né, que agentes do Estado fazem parte ativamente, né, dos cartéis, né? Não só... vamos dizer, a corrupção passiva, mas eles se tornam agentes do próprio narcotráfico. Claro, a maioria dos autodefensas que eu entrevistei já, não tanto em Guerreiro, mas em outros estados, eram ex-militares que tinham ou se aposentado ou se decepcionado com o exército e vou formar minha própria força. E aí é isso, não existe estado, cada um se alia a quem acha que o protege mais, né? Bem, Silvia, e como é de praxe, a gente fecha o bloco com a sua participação com a sua dica cultural. Exatamente. E a minha dica cultural é um podcast. Eu estou um pouco monotemática nos últimos tempos com relação ao Milei. Vocês me desculpem, eu espero melhorar nas próximas semanas. Mas existe um podcast imperdível, até se vocês quiserem entrar nessas questões mais pessoais do Milei, os cachorros, o fato dele quase ter sido expulso do prédio em que ele vivia por causa da bagunça que os cachorros faziam, os abusos do pai, o bullying, etc. É um podcast organizado pelo El País, mas mais a revista Anfíbia, que é uma revista argentina. É ligada à Universidade Nacional de San Martín. Exatamente. E o podcast está no Spotify, se chama Sin Control, El Universo de Javier Milei. Eu não perderia por nada, porque ele é entretido e vai contando bastidores aí dessa história, cujo desenlace a gente está vendo ocorrer na Argentina agora.